depois de 8 anos vendendo imóveis financiados, porque agora eu indico para todos os meus clientes comprarem através do consórcio. Eu quero começar esse vídeo de hoje primeiramente agradecendo a você que tem acompanhado o nosso canal. Realmente o nosso canal tem crescido. E aí você que tem nos acompanhado deve estar observando o quanto que nós temos produzido conteúdo sobre consórcio. Mas para você que não sabe, eu sou corretor de imóveis. E aí essa semana, um grande amigo veio me questionar: ô Jair, por que você agora só está falando sobre consórcio, sobre cartas contempladas? E eu lembro que no passado, você vendeu centenas de imóveis através de financiamentos. Como é que é esse negócio? Esse negócio dá muito dinheiro? E eu falei: não, cara, calma, não dá dinheiro assim não. Na verdade, às vezes faz nos tirar dinheiro, entendeu? Na verdade, às vezes nos tira tempo, porque a gente precisa ficar muito ali envolvido, estudando, cada dia mais é uma novidade, todo dia o banco ele tem uma alteração aí na economia, o índice é reajustado, então tudo isso a gente tem que estar estudando constantemente. E aí eu pensando, falei, cara, eu preciso dar uma resposta aí para alguns amigos, que inclusive eu já fui até mesmo excluído de alguns grupos, como corretor de imóvel a gente participa aí de inúmeros grupos, mas beleza, respondendo a pergunta do meu amigo, Em 2010 eu atendi um cliente, não vou dizer o nome dele aqui para não expor, é claro, onde eu fui contratado no primeiro momento para poder vender uma casa dele em uma cidade aqui, satélite de Brasília. E aí eu fiz aquela transação, vendi a casa dele, a pessoa que comprou adquiriu por meio de financiamento, ele recebeu aquele recurso, seus R$200 mil na época, falando de números. E aí o que aconteceu? Ele recebeu esses R$200 mil, e comprou comigo aqui em Águas Claras um apartamento de 147 metros, dentro da localização onde ele sempre sonhava em adquirir, ele já conhecia a região, então assim, simplesmente eu apresentei poucas unidades para ele, como eu também já tinha aquele conhecimento, já tinha aquele apartamento, foi apresentado e finalizamos ali a compra e venda. Na época, ele comprou o apartamento por R$500 mil, onde ele deu como entrada os R$200 mil da casa que ele tinha vendido e recebido, e financiou ali os R$300 mil. Ótimo. E aí o que aconteceu? Em 2015, ele teve uma dificuldade financeira, só que ele já tinha pago ali quase 60 parcelas. Só que, para quem não sabe, quando você contrata um financiamento imobiliário, vai ter uma cláusula lá na escritura, onde até hoje, de mais de 300 imóveis financiados que eu já participei dessas operações durante esses anos aí anterior a 2016, eu nunca vi um cliente ler uma escritura do início ao fim. Só que lá tem uma cláusula que diz o seguinte, que a partir do vencimento da 5ª parcela, a instituição financeira ela pode consolidar a dívida. Aí você está se perguntando, o que essa consolidação de dívida significa, Jair? Significa o seguinte: toda e qualquer instituição financeira, quando ela te libera o crédito para você comprar um bem, lá vai ter uma cláusula na escritura que diz o seguinte, que no momento que vencer ali a 5ª parcela, essa instituição financeira ela pode simplesmente transferir a propriedade do seu nome para o dela e, consequentemente, colocar este imóvel a leilão. Mas já ela não vai me informar, não vai me convidar para um acordo, não vai colocar advogados para me ligar, eu não vou ter o direito de entrar na justiça e requerer o valor que eu já paguei, o valor da entrada, as parcelas que já foram pagas. Não. A instituição financeira, ela não precisa te comunicar. E foi justamente isso que aconteceu com o meu cliente. Mas Jair, isso é muito injusto, Como assim o cliente deu ali seus R$200 mil de entrada, pagou mais de 60 parcelas. E por que isso acontece? Vou te explicar agora. Isso acontece porque quando você contrata um financiamento imobiliário em qualquer instituição financeira, primeiramente você vai pagar os juros. Como assim, Jair? Vou pagar só os juros? É isso mesmo. Quando você contrata um financiamento naquele prazo lá de 420 vezes 360 meses, a metade do tempo você só vai pagar os juros. Aquele valor de parcela mensal ali,
ele não vai estar amortizando, inclusive nem tão próximo quanto é apresentado a você na planilha de evolução. Quem já contratou um financiamento imobiliário estará sabendo muito bem do que eu estou dizendo. Quando você contrata ali um financiamento imobiliário, você vai assinar uma escritura pública e também vai receber uma planilha de evolução. Aquela planilha de evolução, como eu já disse em alguns outros vídeos, não está constando as taxas flutuantes. E essas taxas flutuantes, elas te geram um valor que talvez você não tenha nem conhecimento, nem uma noção do que está sendo cobrado de você. Então, resumindo, tudo que o meu cliente tinha pago até aquele momento não tinha amortizado em nada no saldo devedor. Então, essa situação mexeu muito comigo. E nessa época, eu já tinha conhecimento sobre o consórcio, mas com essa situação eu passei a me dedicar de forma integral, de forma exclusiva para o consórcio. Então, o que eu descobri? Se na época esse meu cliente, ao invés de ter contratado um financiamento bancário, tivesse contratado um consórcio, o que teria acontecido? Tudo bem, beleza, o fato dele ter passado ali por uma situação de dificuldade financeira não tem nada a ver com o fato dele ter contratado o financiamento, mas a consequência dessa dificuldade financeira com certeza teria sido outra. No consórcio, o valor que é pago mensalmente, esse valor ele é totalmente amortizado no saldo devedor. O que isso significa? Existe uma linguagem técnica para poder explicar, mas nesse vídeo eu vou usar uma linguagem bem simples para você entender. No financiamento bancário, quando a instituição financeira consolida a dívida, embora não pareça justo, a instituição financeira pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque tudo que o meu cliente tinha pago até aquele presente momento não estava sendo destinado para a quitação do imóvel, não estava sendo destinado para a quitação do saldo devedor. Tudo que o meu cliente havia pago estava sendo destinado exclusivamente para pagamento de juros e taxas. E no consórcio? Quando eu digo que no consórcio o valor destinado para pagamento de parcelas irá amortizar diretamente no saldo devedor, eu estou dizendo que o meu cliente ele já está acumulando crédito, ele já está pagando pelo imóvel. Então, se por algum motivo ele passar por alguma dificuldade financeira e no meio desse processo ele precisar interromper o pagamento, legalmente falando, ele já tem crédito. Ou seja, o que ele já pagou não foi destinado exclusivamente para pagamento de juros. E sem falar que no consórcio, a administradora ela não tem intenção em simplesmente ali consolidar a dívida e transferir o bem para o nome dela. Ela vai tentar negociar com o consorciado. Então, eu já tenho mostrado através de alguns vídeos e tenho interesse de mostrar ainda mais o quanto que é mais vantajoso fazer a aquisição de um bem por meio do consórcio do que através do financiamento. Então, respondendo para o meu amigo e para você também, esse é só um exemplo de como o consórcio é muito mais vantajoso do que você comprar um imóvel por meio do financiamento. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, quer saber mais, deixe o seu questionamento nos comentários. Ou então, melhor ainda, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link para você falar diretamente comigo através do WhatsApp. E antes de encerrar, não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal.